A reunião está sendo gravada. A gente tem que apertar entendi. Cris, Helena. Por isso nós viemos hoje para o Zoom, porque nós fizemos esses encontros todos no Meet, no Google Meet, que foi muito legal, mas a gente não tinha capacidade de gravar. E agora nosso Xandão, que está aí se aprimorando nas artes das redes sociais, né, que tão importantes, a gente acha bacana, sabe, Daniel, gravar essas conversas, porque são conversas assim que ficam na memória da gente, que o Inspira é um movimento, não é? É um movimento bacana, um movimento de diálogo, de inspiração e de troca com pessoas assim que realizam, né, coisas importantes na comunidade onde convive, e é muito importante a gente ter esse registro, né? A gente está devagarinho aí, Xandão também tá montando o nosso Insta, nosso YouTube, e a gente acho que tem o Face também. Então a gente vai dar uma carinha a isso para ficar lá. De repente as pessoas podem, né, ouvir isso, usar isso em seus trabalhos como uma fala bacana, importante, enfim, uma memória que está aí para o mundo, porque aqui a gente tem trocado coisas muito boas. A gente tem feito isso desde outubro de 2020. Temos sempre um tempinho que a gente, né, final de ano, retomamos agora em final de março. A gente dá uma organizada no final do ano, dá uma respirada e aí a gente mantém esse encontro aqui. Quero desejar uma boa tarde a todos. E antes de começarmos com o nosso Daniel, quero agradecer a Jamira, a Lurdinha, a Janda, que a Lurdinha e Jamira, né? Essa semana foi os nossos convidados todos super ocupados, inclusive o Daniel, mas Daniel se prontificou, né? Conversei com ele em trânsito para lá e para cá e dizer uma coisa para a turma, um adendozinho. O nosso governador, a partir de orientações técnicas, liberou o uso de máscara em lugares abertos, etc. Mas eu acho que a gente tem mais que se cuidar, né? Prestar atenção. Ele disse as orientações é para a gente continuar usando máscara em transportes públicos, em lugares, né, mais aglomerados e, sobretudo, aquelas pessoas que estão mais vulneráveis, tá? Idosos, pessoas com doenças crônicas. E se a gente tiver algum sintoma de gripe também, estiver espirrando, alguma coisa, se não fez exame de Covid, tem mais é que ir colocar máscara, né? Porque na incerteza a gente não vai contaminar o outro, né? Essa semana, infelizmente, eu perdi um primo, Paulo, lutou 2 meses na UTI contra a Covid. Ele não se vacinou, gente, um homem de 57 anos, por alguma bobagem que eu vou dizer isso, sem julgar, mas é fato que, infelizmente, ele não se vacinou. E ele pegou a Covid e foi Covid braba. O negócio, Ômicron é levinha. Não é isso, gente. O vírus é um vírus feroz, é um vírus que ataca a nossa imunidade. Então, Paulo teve, além de tudo, entrar no hospital, que aconteceu com ele, pegou 3 bactérias, então ele teve que combater 3 bactérias e morreu na segunda parada cardíaca dele. Então, isso não é brincadeira, o hospital não é lugar para se passear, para se testar, para se nada. Então, vamos continuar atentos, cuidando da gente, mesmo daqueles que não se vacinaram. A gente está trabalhando em dupla, né?
em duplo ir e vir, porque a gente cuida dos nossos, das nossas, mas também dessas pessoas que, por motivos incompreensíveis para a gente, não se vacinaram. Tá bom? Então, eu quero deixar só esse recado aqui para todo mundo e a gente começar na energia, ó, lá em cima. Daniel, pronto para Olá, falar, meu querido? pronto. Meu amigo, então, você já bateu um papinho com Jamira, você já bateu um papo com o Xandão, a gente já falou rapidamente, mas a primeira pergunta é assim, me diga, quem você é, de onde você veio, e nessa sua história, o que te levou, o que te inspirou a fazer o que você faz hoje, né? Me diga, conte um pouquinho sobre você. E por que você foi lembrado para estar aqui? O que você tem a ver com esse movimento? Certo. Sou Daniel Miranda, né? Sou soterapolitano de nascença, mas meus primeiros anos, ou melhor, meses que eu passei 1 ano e meio morando em Salvador, depois fui para o Recôncavo por questão familiar, né? Morei lá por 2 anos, depois retorno a Salvador. Meus pais, né, são da região de Anguera, região aí hoje chamada região metrópole de Feira de Santana, e que veio também para Salvador, melhor, foi para Salvador, né, na questão da sobrevivência e na perspectiva também do polo petroquímico, né, que aí a gente tem aí, não é por acaso que tanto a região da suburbana e região do Uruguai, né, cresceram, se desenvolveram, ou melhor, se povoou na expectativa de pessoas e famílias que saíram da zona rural, que saíram do interior da Bahia, para buscar uma oportunidade, principalmente já aí na transição de Brasil, né, ditadura para um Brasil democrático, mas que ainda se tinha uma evolução, né, se tinha ainda um processo de quem estava no poder se mantinha e quem estava no processo de subdesenvolvimento, né, conforme nós estudamos até a década de 90, Brasil desenvolvido e Brasil subdesenvolvido, estava no processo de sobrevivência. Então, nós tínhamos o êxodo, né, do interior para a capital na busca da sobrevivência. E minha família também veio, né, buscar essa sobrevivência. Minha mãe, né, com formação de ensino médio, meu pai fundamental, foram para Salvador. Na época, minha mãe, né, já prestava serviço na questão do comércio, também empregada doméstica, meu pai soldador do polo petroquímico. Galguei aí do processo de imersão na sociedade através da educação básica, né, no bairro de Plataforma, onde eu digo que é onde eu cresci, vivi, me transformei num processo de conscientização política, né? Eu não vou dizer que eu me tornei cidadão, porque cidadão é todos aqueles que nascem. Então, eu passei a me reconhecer como um cidadão, né, que tem obrigações e tem direitos. E que todo direito, ele também tem atribuições e obrigações. E com isso, galguei o ensino, né, fundamental, ensino médio, e conheci em 97 o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, né, o GAPA, né, que Ah, atuava aí com adolescentes de periferia e com associações, e fui convidada a fazer parte, né, desse movimento GAPA. E também me juntei à Associação de Moradores de Plataforma, que aí faço aqui uma saudação, né, na realidade, uma lembrança à nossa saudosa Antônia Garcia, que nos deixou no mundo material, mas nos deixou o legado, o aprendizado, principalmente agradeço a ela também, né, parte do meu conhecimento, parte da minha militância, que ela também me oportunizou, né, a conhecer o outro lado da vida. Não é só ser o sujeito que acessa as políticas públicas, mas pensando que todo o processo de construção de políticas públicas foram construídas por gerações passadas, da mesma forma que quem está no presente projeta o futuro e muitas vezes, né, nós não conseguimos beber da água dessa fonte que estamos produzindo. E Antônia Garcia foi uma pessoa que nos orientou, nos abrilhantou. Com isso,
com o GAPA, abriu um leque, né, de ações aí, em parceria com organização internacional, que na época a gente chamava, né, um projeto POMAR, que era financiado pelos Estados Unidos, uma organização internacional. E aí, nessa transição de ações de GAPA, resolvemos criar um grupo em plataforma, Grupo Unido pela Prevenção, atuando aí não só na questão da prevenção das DST, do HIV/AIDS, mas também oportunizando outros jovens a terem acesso a conhecimento, a intervenções, e com isso começamos a interagir com uma rede de entidades, entre elas, né, com a Luísa Maim, né, escolar do Uruguai, né, outras organizações da região da Península, que aí nós temos a rede aí da Península Itapejipana, que também participamos desse processo de criação da identidade dessa rede, nesse período, né? Que aí nós temos aí várias pessoas, Lurdinha, nós temos aí, esqueci o nome dele agora, que está na assessoria de Olívia Santana, o Ramon, né, que foi um também que no mesmo período que eu entrei nesse processo de informação, de identidade, que a gente chama, né, no período de protagonismo juvenil, debatendo aí o conceito, contestando, né, e também fazendo uma convergência com Antônio Carlos Gomes da Costa, né, que trouxe esse conceito de uma forma sistematizada e metodológica, mas também galgou no sentido de que o protagonismo ele surge na vida das pessoas, né? E aí que a gente lembra Paulo Freire na pedagogia da autonomia, nesse processo de construção, de libertação e principalmente de identidade. E aí o grupo, né, Grupo Unido pela Prevenção, cria esse núcleo em plataforma em 1999, faz uma parceria aí com a paróquia São Brás, que cede o espaço para nós, para que a gente pudesse ter esse núcleo, não só de orientação na prevenção, mas atendimento sócio-jurídico, aonde a gente também mediava conflitos, né, encaminhando para o Ministério Público, Poder Judiciário, e com isso conhecemos aí nesse período, né, o SECUP, Centro de Educação e Cultura Popular, que no período era gerido por Normando Batista e hoje por Edmundo Croja, e que nos permitiu também. Já esteve aqui conosco. E que nos permitiu ampliar este olhar do direito, este olhar de construção não só de bairro, comunidade e suburbana, mas pensar também em uma rede em âmbito de Salvador. E a gente amplia esse leque de discussão em âmbito Salvador, em âmbito Nordeste. A gente começa a participar, né, de algumas ações. 2000, participamos do Prêmio Jovens Voluntários em âmbito nacional, o GUP. Não fomos contemplados, mas participamos do processo de premiação e formação. Na época, o Edmundo presidia, né, o Centro de Voluntários da Bahia, juntamente com o Djalma Batista, que era na época da Unesco, que dava suporte, e Rui Pavan, da Unicef, que acompanhava todo esse processo. E nessa premiação de 3 entidades juvenis que foram premiadas no estado da Bahia, e das 3 premiadas, mais 9 que participaram desse processo, resolvemos criar a rede de protagonismo juvenil dessas entidades que participaram desse prêmio, e aí começamos a articular políticas públicas. 2000, ficamos sabendo que existia uma discussão em âmbito de Unesco sobre situação de violência relacionada à juventude. Aí, puxado em âmbito nacional por Miriam Abramovay, pesquisadora de juventude, referência na América Latina, e na Bahia, Mary Castro, que também, né, puxava esse debate. E aí resolvemos entrar de mão e cabeça. E aí começamos a dialogar, e aí a gente passa a debater com o Estado sobre esse processo de construção de políticas públicas em 2000. Aí temos a Fundação Eduardo Magalhães, na época, o governo ainda era de Paulo Souto, né, onde iniciamos o processo de diálogo e criamos, participamos, melhor dizendo, da Agenda Social para Jovens no Estado da Bahia, que foi um processo iniciado em 2000 e confidando, né, ou melhor, resultando em 2006 na criação do programa Trilha Jovem, e que também provocou aí a criação do programa Primeiro Emprego no estado da Bahia. E destacando também em 2003, né, que na época
Nosso senador Jacques Wagner era ministro do governo Lula. Tivemos a honra de manter contato com ele diretamente, na época assessorada por Margarida, que hoje, né, também faz parte do grupo de assessoria de Jacques Wagner, e dialogamos o processo de discussão de políticas públicas no estado da Bahia, onde iniciamos um processo aí de debate sobre o Estatuto da Juventude no estado da Bahia, assessorado por, na época, o ministro do Trabalho, Wagner. Posteriormente, né, Alice Portugal, que nos deu maior apoio, e, né, que até hoje eu digo que é uma referência também para a gente, que é Moema Gramacho, que abriu as portas, né, dando estrutura para que a gente pudesse realizar encontros em Lauro de Freitas, debates com pessoas em âmbito nacional, em âmbito internacional e municipal também, militantes da base, e aí eu destaco Olívia Santana, Daniel Almeida, né, que também contribuíram neste processo de debate e formação, não só minha formação, mas como de outros jovens que hoje estão ocupando espaços de militância, espaços, né, em âmbito municipal, estadual e nacional. A exemplo de Éder Valadares, que hoje é presidente do PT no estado da Bahia, que muito tem contribuído para esse debate, né, de políticas públicas. Outro jovem que no mesmo período, que hoje não é mais jovem, né, eu trago Josivaldo, que vem lá de Antônio Cardoso, né, militante da região do Cisal, debatendo políticas públicas de juventude, motivando a participação de jovens, e que conquista um espaço, não só o espaço político, mas o espaço também universitário. Porque no nosso período nós tínhamos um discurso que precisamos militar e precisamos qualificar essa militância. Sim. Porque o conhecimento ele também nasce da ciência, ele nasce da universidade. E eu fui contemplado, né, em conhecer os quilombos educacionais do estado da Bahia. Não participei da Estive Bico, mas participei do quilombo, né, quilombo do Quai Quilombo, que é de plataforma, um cursinho para vestibular destinado para jovens negros, criado em 2019, 2 anos depois da Estive Bico, e também, né, de uma rede de quilombos educacionais no estado da Bahia, que não era só Estive Bico, não era só o quilombo, Quai Quilombo, mas também tinha umas 4 quilombos no estado da Bahia que focava a inserção e a discussão também do sistema de cotas, né, que a gente participou em 99 e 2000, juntamente à Universidade Pública, né? Temos essa participação também nesse processo. E com isso eu galgo, né, na graduação em administração, né, administração dentro de universidade privada, vinculada ao polo petroquímico, mas que dentro dessa faculdade eu me senti, vou dizer, amedrontado, coagido, né, pela questão da metodologia, pela questão do próprio discurso da faculdade, mas que eu encontrei profissionais, né, na universidade, na faculdade, que na época era FTE, hoje Rui Barbosa, que me permitiu, né, espaço na faculdade de debater questões da comunidade dentro de uma faculdade elitista, professores, coordenadores, e aí conseguimos levar, por exemplo, o plebiscito de desarmamento ser debatido dentro do espaço de faculdade particular, né? Com a participação aí, né, de Lídice da Mata, de Iulo, de Pelegrino, Marta Rodrigues, né, que é uma pessoa que contribuiu muito no meu processo de ensinamento, como minha professora de pré-vestibular, e que hoje, que eu digo, que me representa na cidade de Salvador, né, no que tange aí as políticas de gênero, de juventude, e que, principalmente, de reconhecimento e de identidade de periferia, né? Porque não adianta a gente galgar espaços, simplesmente balançar bandeira, desde quando a gente não constrói uma identidade e diz, não, eu faço parte desse processo construtivo, eu sei o que eu estou falando na teoria e na prática. E aí, né, a gente traz aí, principalmente, a rede de protagonismo na região do Uruguai, da Península Itapajipe, porque a gente dialogou nesse processo também, né? Eu vejo algumas carinhas aí, né, aqui na sala, que parecem ser novas, mas não são, né? São quase no mesmo período da minha atuação, né? Que eu espero que também traga aí as suas experiências, espaços que a gente debateu, e aí
A partir desse espaço de faculdade, eu galgo, né, para atuar dentro dos conselhos estaduais e municipais de direito da criança e adolescente. Assumo cadeira no Conselho Estadual de 2003 a 2005, no Conselho Estadual da Criança e Adolescente. Participo do primeiro momento de participação de adolescentes nas conferências do direito da criança e adolescente de assistência social, um debate que ocorreu em 2001 e que a gente conseguiu configurar em 2013, com direito à voz e voto desses adolescentes, e o melhor, com toda a estrutura. Porque a gente discutia protagonismo na década de 90, mas o protagonismo era o adolescente no espaço, mas quem falava e decidia eram os adultos. E a partir de 2001, a gente passa a discutir um processo. Não queremos ser um protagonista, simplesmente que outras pessoas falem pela gente, ou seja, um jarro, uma mesa, representando a beleza, mas sem nenhum significado no sentido de interagir com o processo, né, com a rede. E a gente consegue galgar esse espaço. E não é por acaso que o CONANDA, em 2015, passa a discutir a participação de adolescentes dentro dos conselhos nas 3 esferas de governo, CMDCA no Conselho Municipal, nos conselhos estaduais e no próprio CONANDA, criando o Comitê de Participação de Adolescentes, justamente para garantir não só a participação no debate, mas que também tenha a participação de adolescentes com direito a voz e voto, como os demais membros de governo e sociedade civil, que é uma conquista para a gente, né? Em âmbito das 3 esferas de governo. E aí, ampliando esse processo também, né? Em 2011, 2009, passo a somar com a Caritas Brasileira, né? Uma instância dentro da Igreja Católica que debate a questão do direito. Passei 2 anos assessorando a Caritas, né? Caritas Regional Bahia e Sergipe, na questão também de participação juvenil, políticas públicas. Adentrei na universidade, na faculdade, melhor dizendo, na faculdade, como professor, 2009 a 2013, e com isso vislumbrei, além do Conselho Estadual de Assistência Social, que eu fui conselheiro também, representando aí a Caritas, e depois a FEBEX, que é uma rede de entidades para pessoas com deficiência, e aí vislumbrei sair de Salvador e galgar uma nova experiência, conhecer a realidade do interior da Bahia e contribuir a esse processo de construção de políticas públicas. Aí eu venho morar em Tuberá, né? Trabalhando em Grapiúna, assumindo a coordenação de proteção social básica. Posterior, vou para Maraú, passando 8 meses lá também coordenando a proteção social básica. E 2004, no segundo semestre, eu venho para Ibirapitanga, assumir a assessoria técnica e, posteriormente, assumo a proteção social especial, atuando com crianças e adolescentes em situação de violações de direito. Assumo a cogestão da Secretaria de Desenvolvimento Social, né, no assessoramento direto nas políticas vinculadas ao desenvolvimento social, e até 2020, né, assumindo esse papel, e posteriormente volto a fazer parte da sociedade civil através do Instituto de Gestão e Políticas Sociais. Ou seja, um item que eu não falei, lá atrás, em 2003, quando eu passo a conhecer a discussão da política de juventude, eu conheci o Instituto de Juventude do Baixo Sul, que foi um resultado de um trabalho de jovens atendidos na época pela Fundação Odebrecht, que resolveram ter autonomia de projeto e criar seu próprio espaço. E aí vocês conhecem o Instituto Aliança, né? Aí em Salvador, que já faz atuação aí no território, né, da região da suburbana, no Uruguai. O Instituto Aliança, para quem não sabe, era um projeto implementado no Baixo Sul da Bahia, e que a equipe desse projeto, discordando de alguns processos políticos e metodológicos, resolveram, né, criar o Instituto Aliança e, com isso, se desvincular da Fundação Odebrecht como projeto e criar uma identidade institucional, trabalhando principalmente com ênfase no empoderamento de jovens. E aí, nesse mesmo caminho, se cria o Instituto de Juventude do Baixo Sul em 2003, quando eu passo a conhecer também o Instituto, e que em 2015, como os jovens ficaram velhos, né? E como é estabelecido que jovens têm idade, jovens também têm um processo de maturação, de desenvolvimento, e aí, em 2015, resolvemos passar do Instituto de Juventude para o Instituto de Gestão e Políticas Sociais,
que atua hoje também com jovens, mas que amplia o seu debate, atuando aí na questão do fortalecimento da sociedade civil, empoderamento dos empreendimentos, principalmente rurais, né? E que atinge os 15 municípios do nosso território. E o bom de tudo é que a gente tem resgatado os mesmos jovens de 20 anos atrás, têm contribuído com a gente. E a nossa meta agora, em 2022, é fazer um levantamento aonde estão os nossos jovens de 2000 Sim. a 2003. O que eles conquistaram? Que espaços eles assumiram? Né? Que muitos conquistaram espaços acadêmicos, muitos conquistaram espaço político, principalmente ocupando cargos e funções em poder legislativo e executivo. A gente quer sistematizar e trazer essa trajetória até mesmo para motivar as próximas gerações. Sim. De que juventudes, né, tem um processo de militância, tem um processo de formação, até alcançar e conquistar espaço. Não é fácil, mas a gente está, né, querendo sistematizar e trazer para esses jovens, né, essa abertura. E por que, né, eu ser convidado por vocês? Justamente de que a minha militância, ela converge com a Luísa Maim, né, com a Lourdinha, né, com a rede de protagonismo da Península de Tapajipe, né? Ou seja, é um processo de construção coletiva. E aí eu tenho como referência também Jamira, que contribuiu bastante para esse processo formativo, não só meu, como de outros. Cito aqui, né, Leandro Vilas Verdes, que está hoje na Cipó, Comunicação Interativa, Carlos Lisboa, da mesma forma, Rosilene Souza, que participou desse processo hoje, já lida um pouco com a linha mais de seguro na área, né, de carro, na área imobiliária. Nós temos o próprio Josivaldo, que hoje é ouvidor da Secretaria Estadual de Educação. Nós temos Felipe, que é de Feira de Santana, que hoje está em âmbito nacional contribuindo, né, doutor na área do direito, contribui não só na escrita, mas também no processo de discussão das políticas públicas. Nós temos aí um que nos representa e nos representou, Iulo Otsica, né, que ele vem da PJMP, né, que eu não participei diretamente, mas trabalhei em conjunto. Nós temos Michele, que hoje está em Barreiras, atuando aí, né, na proteção especial de alta complexidade, ou seja, nós temos um leque de jovens que hoje não são jovens na concepção da legislação, mas que contribuíram e contribuem nesse processo, né, de fortalecimento e, principalmente, não só fortalecimento de identidade, mas na garantia do direito. Cara, eu estou impressionada. Você respondeu e nos abriu com certeza tantas outras, né? Esse espaço aqui é um espaço de que as pessoas podem participar, só levanta a mãozinha para a gente ir dando né, a oportunidade para dialogar diretamente com você. Mas eu estou assim, você passou pelo menos uns 10 minutos seguidamente falando da tua trajetória. E eu, assim, nesse respondeu sim algumas coisas dessa pergunta tão vasta, né? Quem te inspirou a fazer o que você faz hoje? Porque é óbvio que nós somos formados por uma coletividade, né? Às vezes é na família, às vezes é na escola, às vezes é no meio, né, dos amigos, ou uma oportunidade que surgiu e que você, por algum motivo de identificação, você se engajou nesses processos. Então, eu tenho uma pergunta assim, básica. Quantos anos você tem hoje? Hoje, 40. Cara de menino. Uma cara de menino que eu não tô... Eu disse, rapaz, que tempo esse homem fez tudo isso? Você tem 40 anos e como a juventude, como essas causas deixam a gente rejuvenescido, não é, Daniel? Isso é. Principalmente quando a gente bebe da fonte de experiência e quando a gente vai vendo aqui, né, nós temos Cris Alves aqui participando com a gente, né? Temos aqui também a Ana Sueli,
né? Algumas pessoas que vêm contribuindo com a gente no processo de formação, diretamente e indiretamente. Nós temos aqui, né, a Soraya Brito, que além de não conhecer pessoalmente, mas a gente ouve as contribuições e os debates. Temos aqui presente também a Ângela Pesco, de Feira de Santana, que é uma pessoa que me inspira na política de assistência social e que me dá embasamento, principalmente nessa articulação. Sim. Jamira quer falar aí? Fala, minha Jami. Daniel, você realmente fez a leitura total. Eu fui aqui, você falando, eu estava viajando. Quanta coisa você guardou, você ajudou também, você entrou, você partilhou. Eu até brigava muito com o Baby, né? Ele dizia que era juventude acumulada. Não pode mais, não. A gente não pode mais brigar, dizer que a gente morreu, não. É que vocês agora estão fazendo um papel que talvez fosse o nosso naquela época, né? E hoje você vai ter uma responsabilidade de estar trazendo essa juventude para que ela perceba que a luta não é fácil e sozinho também não se consegue. Consegue com essas pessoas que você relatou aí. Foi muito forte, cara. Lembrar de tudo isso que você falou, das pessoas que você conviveu, de que contribuiu com você, isso só lhe fortalece cada dia mais, porque você trouxe a roda para dentro. Você não foi sozinho, você estava junto com as pessoas. Você construiu uma política para, sabe, de criança e adolescente na sua época, você também de juventude, e agora você está disposto a fazer esse papel que é agora dessa juventude acumulada. Entendeu? Você acumulou muito conhecimento, mas você também distribuiu ele. Você sabe que a gente recente teve um bate-papo com você, né? Com o pessoal lá do interior. Então, é isso, Daniel, é construir e mostrar para essa juventude que não é o isolamento, entendeu? Tem que as pessoas, principalmente as pessoas importantes, como a gente tem aí. E ele citou vários nomes, entendeu? Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço aí, né, essa oportunidade e esse espaço, principalmente por encontrar pessoas que eu não tenho mantido contato diretamente, mas eu tenho tido notícia que permanece na liderança, permanece na militância e que tem contribuído bastante para esse processo de desenvolvimento. E que aí, né, uma pessoa que eu queria também saudar, que não está aqui conosco, mas eu tenho certeza que está olhando por mim e por nós, é o nosso companheiro Zanetti, que tanto contribuiu nesse processo de diálogo com a juventude, com a nossa identidade de direitos humanos e, principalmente, buscando garantir uma estrutura mínima para que a gente pudesse rodar esses 4 cantos do Brasil e do mundo. Porque podemos dizer, temos deputados estaduais, deputados federais, mas tenho certeza que os nossos jovens, os nossos militantes e a juventude acumulada também, como Jamira, como Normando Batista, conseguiram conquistar espaços porque pessoas e entidades acreditavam no nosso objetivo, apoiavam nossa articulação. E para a gente, que é mais importante, militância não é profissionalismo. Militância é algo que está na nossa veia, que defende a nossa identidade e quem sempre militou. Agora sim, tem momentos que convergem a nossa militância com o profissional. A exemplo dos profissionais da Luísa Maim, né? 40 horas de função de educação, mais 7 dias na semana, 24 horas, 360 dias no ano, militando, debatendo e contribuindo em todo o mundo. Não é por acaso que aí eu trago as escolas comunitárias contribuíram bastante para a política de assistência social, que as creches não deveriam pertencer à política de assistência, mas sim uma política estruturante de educação e uma educação de cuidado entre crianças e seus responsáveis. E aí eu digo, né, a Luísa Maim, o coletivo de escolas comunitárias do Uruguai e de Salvador contribuíram bastante para, principalmente, enxergarmos e construirmos hoje uma política de educação voltada à primeira infância
e que hoje nós temos uma lei, mas que parece que foi construída só por profissionais acadêmicos, mas não foi. Esse debate de primeira infância já tem mais de 20 anos e vem lá das reuniões de base do final de semana, do sábado à tarde, lá no Espaço Cultural do Uruguai, né? Que a gente se reunia, pagava a minha passagem para estar debatendo lá, um levava farofa, outro levava um pedaço de carne para compartilhar, mas que a gente enriquecia porque a nossa riqueza maior sempre foi o trabalho articulado em rede e, principalmente, a questão da humildade, que permeia para a gente e sempre a gente debateu. Precisamos identificar lideranças, precisamos formar os nossos jovens para ocupar esses espaços políticos. Esse espaço político no intuito de que a gente possa defender aquilo que a gente milita e trazer um Brasil, uma Bahia, uma Salvador, de fato com a cara de soteropolitano, que tem cor, que tem gênero, que tem um histórico de discriminação e violação de direitos. Por exemplo, nós temos aí o grupo Tortura Nunca Mais, que existe, mas está apagado porque as mídias hoje não dão valor aos movimentos sociais, até mesmo porque movimento social é questionar, é debater, é propor, é incidir nas políticas públicas. Mas, se conhecimento é poder, por que eu vou dar conhecimento ao negro, à negra, da população que está na base? Mas aí nós somos ousados e ousadas. Por isso que estamos aqui domingo, nesse espaço, contribuindo e provocando, que é mais importante. Quando a gente se sente provocados e provocado, a gente fica inquietos. Boa noite. Oi, Boa quem noite. está aí com a mãozinha? Quem Maria quer falar? Helena. Oi, Helena, diga, querida. Tudo Fale. bem? Quando eu puder, eu Tudo quero dar a palavrinha. agora. Então pronto. Gente, eu sou Maria Helena, me chama de Maria Helena das Boas Ações. Eu até acho que realmente foi bem-vindo esse nome para mim, porque a minha vida inteira é ajudar. Assim, eu não peguei o debate do início, mas ouvindo aí o Daniel falar e tal, me inspirou de trazer algo para vocês me ajudarem a resolver. Então, vamos falar de política de comunidade. Eu sou líder comunitária por carência e por necessidade das minhas comunidades, que foram 2 federações cajazeiras, e aí, lá, em alguns momentos da vida, eu já precisei sair candidata. Negra, mulher, idosa, rosada, chegando junto, não interessa o partido se é direita, esquerda, não tem problema nenhum, eu quero defender o melhor para o meu povo. E aí, resultei só tendo qualquer 500 votos, porque o resto a burguesia leva, tudo bem. E desde 2013 que eu estou fazendo um trabalho intenso nas comunidades. Tudo bem. Temos protocolo, gostaria de fazer alguma coisa tipo memória desse meu trabalho, mas, infelizmente, de banco a correio, a tudo, se colocou através da chapa majoritária e, enfim, moro na comunidade, ensinei o pessoal a conviver com político pobre e morador da periferia. Foi difícil, eu não fui apedrejada, mas talvez até fosse, uma vez que não teve um asfalto em determinado lugar. Eu pedi 200 assinaturas, quase infartei, o asfalto foi colocado. Agora vem esse momento político, onde tem pessoas chegando e dizendo: vocês moravam na lama, mas eu, vereador tal e tal, fiz com que vocês hoje tenham praça, tenham asfalto, tenham não sei o quê, e vou fazer mais não sei o quê. Gente, onde vamos parar? Precisamos de ajuda, sabe? Eu acho que esse debate é um debate que é pouco tempo que a gente tem, mas vocês foram bem-vindos, pelo menos nos provoca. Eu ensinei o povo a entender que vereador, que político mora na comunidade, que político que perdeu a eleição, ele tem que morar aqui, não precisa ele andar cheio de paletó, cheio de motorista, como eu andava, cheio de tudo, é para andar pobre, direitinho, de bermuda, de chinelo. Eu só falto ser apedrejado assim. Eu trouxe essa provocação para vocês verem assim: a política não morreu, a esperança também não.
mas nós somos provocados e a juventude tem que assumir a política assim e mostrar aos jovens que político é um ser humano, é um homem, é uma mulher, é um cidadão brasileiro. Daí eu gostaria que vocês me ajudassem nesse diálogo. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, não, Maravilha, eu não vou, estou aqui. Obrigada, Helena, por sua contribuição. Eu quero, o Daniel vai fazer né, nosso convidado, um comentário sobre essa sua colocação. Jamira, você disse que tinha alguém na fila? Não, eu não vi ninguém de mãozinha Sou levantada eu, ainda. Luísa, menina. É porque ela está Ah, confusa para falar. Aí tá ela bom. ela vai ligar o microfone. Tá, então Momento. fale. Boa noite, Fale, gente. depois a gente faz o boa noite, Tá me querida. ouvindo? Tá me ouvindo? Alô, boa noite, Luísa, tudo bom, gente? Olha, hoje Tudo estamos ótimo. com a fala de Daniel, viu? Porque ele conseguiu resgatar realmente essas coisas que a gente participou como instituição, como pessoa, trouxe nossa autoestima para cima. Queria agradecer a ele essa possibilidade da gente reviver, ele trouxe a possibilidade da gente reviver essa militância que a gente fez em prol da criança e adolescente, a criação das instituições, que a maioria a gente participou. Ele me fez lembrar de uma pessoa super importante, que foi um procurador, um Derlino Nogueira. Pô, rapaz, a gente brigava tanto que as coisas acontecessem, ele botasse na pauta a discussão sobre isso, né? A gente realmente, Daniel, está de parabéns, você resgatou Vanderlei Nogueira. A gente brigava tanto, porque ele era um procurador que representava a Procuradoria no SECA, no CONANDA. A gente fazia, realmente, foi muito bom essa fala de Daniel. Parabéns, viu, Daniel? Você resgatou pessoas que realmente fez história junto com a gente. A gente não tem nada a temer, porque a gente participou desse processo todo de criação, da importância de dizer que a lei é importante e a gente fez parte dela. Obrigada, viu? Você foi massa. Que alegria, hein, Lurdinha? Porque, nossa Senhora, é isso, né? Eu acho que o reconhecimento, a memória, né, de uma pessoa como o Daniel, essa figura extraordinária, né, que vocês também resgataram e estão me apresentando, está aqui, né, trazendo para o mundo de outras pessoas essa rede, né, que somos nós, mas que vocês são há tanto tempo, ela se faz e constrói essa política. Eu vou passar por ordem, viu, Daniel? Eu vou passar a primeira palavra para você falar um pouquinho dessa primeira fala aí da Helena e da Lurdinha. E eu tenho uma pergunta, depois vem Xandão, vem Soraya, vem Conceição e vem Celeste, tá? Nessa ordem. Mas antes eu quero assim que você comente um pouquinho, meu querido. Você é pedagogo formado, você formou em administração também, né? Como foi, meu querido? São duas perguntas ao mesmo tempo. Uma, como foi essa sua trajetória de formação universitária, escolar, né? Porque hoje a gente sabe dessa necessidade, mas também vê os empecilhos e, enfim, temos empecilhos e temos também hoje muito mais possibilidade até de uma formação mais a formação, digamos, universitária, porque como você que é importante, como você disse, é preciso que o conhecimento, a formação se dê nesses grupos, né? A militância ela não é uma profissão, ela é uma atitude, é uma posição na vida. Entendi você colocar isso, né? A política é necessária para se viver, para além da política partidária, mas também dentro da política partidária, porque quando você assume uma posição, um partido, você também está assumindo os valores que eles trazem em si, e você, portanto, representa eles.
Então, a minha pergunta é: como foi a tua trajetória? O que você diria para um jovem hoje? Né? Você tem 40 anos, você fez isso na década de 90, um cara que está hoje, nos anos 2000, né? 2020, 22. Como você vê isso? E a outra pergunta, você voltando para o interior, que eu acho também levando essa discussão para o interior, que eu acho de uma relevância enorme, porque a gente, né, é muito fácil estar, aspas, é muito fácil estar na capital, digamos assim, é muito mais atraente, mas você informar nas bases, e aí nas bases dos municípios, né? Você multiplicar esse pensamento e essa luta. Queria que você falasse sobre esses dois aspectos antes de Xandão, de Soraya, de Conceição e de Celeste. Gente, você hoje mexeu, viu, velho? Que maravilha! Cutucou a galera. Maravilha. Fico feliz por estar provocando e contribuindo, né? E aí, quando você traz essa pergunta, mexe mais ainda em mim, na concepção do que é políticas públicas. Eu, oriundo de escola pública, né? Ensino Fundamental 2, que na minha época era ginásio, hoje Fundamental 2, e ensino médio, né? Estudei no Severino Vieira, no Vale do Nazaré, 2000, da quinta série ao terceiro ano. Quando eu ingressei na faculdade, né? Tentei por 3 vezes a UFBA, né? Não conseguia ter, porque a UFBA, no meu período, até a década de 90, não era fácil entrar. Quando a gente fazia uma avaliação nos principais cursos, né? Quantos estudantes negros oriundos de periferia estavam na UFBA e em quais cursos estavam? No direito, nós tínhamos, na década de 90, pegando 98, nós tínhamos uma média de 5% de estudantes negros fazendo direito. Medicina, nós tínhamos 1%. Quando a gente fazia uma avaliação, aonde estava o maior número de negros e negras na universidade pública, estava nos cursos de licenciatura, né? E principalmente de ciências sociais, antropologia, sociologia e filosofia. Meu sonho, antes de galgar a faculdade, no primeiro vestibular, era prestar ciência política, né? Tentei ciências sociais aí por 3 vestibulares, na UNEB tentei comunicação social, né? E não me dei bem. Para eu corri, né? Em 2002, final de 2002, para tentar o marketing, porque me aproximava mais, né, desse desejo de estudar ciência política e envolver a questão aí, né, da articulação política vinculada aos movimentos sociais. E assim fiz. Passei em marketing. Quando eu fui fazer a matrícula, me surpreendi que não era marketing, era administração com habilitação em marketing. Resolvi assumir, né, essa responsabilidade de me galgar a estudar. Consegui o FAS Universitário, que era um programa do governo do Estado, criado em 2001, na época, né, puxado por Jorge Portugal, e que no programa tinha lá a concepção de 50% da bolsa ou 100%, além de todo o apoio metodológico, pedagógico, principalmente científico para, né, a intervenção acadêmica e também para que, na qualidade de estudante, eu pudesse ter um bom desenvolvimento. No primeiro ano, que era anual, na faculdade que eu ingressei, de 9 disciplinas, tomei pau em 7. Só para começar, né, para vocês compreenderem qual era a dificuldade de um estudante de escola pública vir para a escola elitista e em um grau de ensino de administração voltada ao comércio e ao capitalismo. Tomei esse choque. No segundo ano, perdi nas disciplinas, mais uma vez, aplicada à administração. E aí veio a suspensão da bolsa, né? Veio um debate, não só puxado no meu contexto na faculdade, mas puxou um debate também em âmbito de Estado, de que o programa FAS Universitário, será que, de fato, ele atendia um anseio e a realidade da juventude negra e da educação pública para passar na universidade, entrar e sair,
E a gente começou a debater. E aí foi feita uma avaliação, não clara por mim, né? No período eu perdi a bolsa, mas consegui negociar com a faculdade para que eu pagasse, né, as mensalidades conforme, né, era praticado, né, pelo FAS universitário. Concluir a faculdade deveria ser 4 em 7 anos, né, trazendo aí toda a questão do ensino da administração para a minha militância, conseguindo confluir, até mesmo que eu tive professores dentro da faculdade, que são professores que atuavam também, militavam comigo, que facilitou meu processo de educação, mas eu trago essa questão de entrar na universidade pública ou particular versus programas, né, de incentivo que deveria ser programas de permanência ao estudante de escola pública nas faculdades, permanência. Só que acontece, o FAS universitário em 2005 deixa de existir porque não cumpriu a sua função, ou seja, ofertava a bolsa de 50%, dando às faculdades isenções de impostos, mas não garantiu o acompanhamento desse estudante, principalmente o suporte acadêmico, que era de desenvolvimento, né, acadêmica, não se tinha. E aí eu galguei o ensino, né, a concluir, que eu concluí em 2009 a faculdade, posteriormente fiz algumas pós-graduações e, diante da pandemia, aproveitei, né, o meu histórico, né, da administração e resolvi galgar aí o curso de pedagogia, justamente para trazer o curso para me qualificar dentro da minha atuação social, principalmente com crianças e adolescentes na política de assistência. E aí, trazendo esse histórico de educação, né, a fala de Helena, que ela traz mulher negra, de baixa renda, moradora de Cajazeira, né, que sofre aí também, já sofreu todos os preconceitos, discriminação e também a ausência e a falta de acesso a determinadas políticas públicas, que, de fato, galgar espaço político não é fácil. Principalmente quando começamos a debater representatividade e representação. E aí, de fato, nós não podemos perder a esperança de ocupação desses espaços, principalmente da Câmara Municipal de Salvador, que, na sua maioria, é ocupada por pessoas que defendem a questão do capitalismo, do empresariado, do comércio, e ver a suburbana, a Cajazeira e o Uruguai simplesmente como um processo de desenvolvimento turístico diante das potencialidades que existem nessas localidades, principalmente na periferia. Salvador, por exemplo, as melhores vistas panorâmicas estão na Cidade Baixa. Melhor pôr do sol, melhor comida estão lá. Quando a gente olha Cajazeiras, Cajazeiras tem um polo imenso que se pode dizer que é outra cidade dentro de Salvador. E quando se fala cidade, não é por ser populosa, mas por ser também ter grupos e pessoas com habilidades, competência, ter uma identidade naquela localidade e, principalmente, luta de resistência, que é o mais importante. E eu digo, Helena, estar na política hoje não é fácil, até mesmo porque ser candidata ou candidato a um cargo político, principalmente em Salvador, se faz necessário não só ter articulação, mas também precisa ter um financiamento. Infelizmente, o dinheiro na política ainda fala alto. Ao invés de ser uma candidatura de análise de militância, análise de compromisso e de articulação, infelizmente, ainda estamos na política de quem tem mais dinheiro, tem mais possibilidade de ocupar um cargo ou uma cadeira na Câmara Municipal de Salvador. Ah, Daniel, mas nós temos outras pessoas que não precisaram. Mas reparem, Luiz Alberto, quanto tempo Luiz Alberto vem militando, vem debatendo, vem galgando? Foram várias candidaturas de Luiz Alberto para ele conseguir ocupar o espaço. Marta Rodrigues, da mesma forma. Olívia Santana nem se fala, principalmente para garantir o espaço hoje de deputado estadual. Ou seja, existe um caminho a ser percorrido e que, infelizmente, eu preciso trazer isso. Precisamos fazer uma autocrítica também
dos movimentos, dos militantes, de como devemos articular e como devemos também apoiar os nossos candidatos e candidatas que surgem da base. E precisamos também nos organizar para não pulverizar voto. Porque quando lançamos um candidato que é convergente, os votos vão para este ou para esta. Mas hoje, se a gente for analisar, cada militância ou cada bandeira tem lançado seus candidatos e candidatas, o que tem enfraquecido, ou seja, nós dividimos votos. Em vez de agregar e somar, nós, na hora da candidatura, na hora de apoiar alguém, dividimos votos e perdemos esses espaços, perdemos essas oportunidades. Precisamos revisar as nossas estratégias de ocupação de espaço, até mesmo porque militância em 2022 é diferente de uma militância de 1990, de 1998. Avançamos muito, mas, por outro lado, perdemos espaços, até mesmo porque Lurdinha traz aqui o histórico de Vanderlino, um que a gente brigava, puxava a orelha, né? Motivava a estar conosco. Mas eu pergunto, após a morte de Vanderlino, quem é a nossa referência de desembargador que soma conosco? Após a partida de Antônia Garcia, quem é da suburbana, de plataforma, que hoje levanta a voz em prol da população? Ou seja, nossos militantes estão saindo por questão natural para sobreviver da militância, porque também tem questões que a gente precisa se afastar em determinado momento, ou outras perdas devido à questão da perda de vida. Mas não estamos preparando pessoas para ocupar esse espaço e ocupar de forma qualificada. E a gente precisa debater isso com quem está aqui hoje e quem está nas nossas bases de movimentos. E Lourdinha, né, deixa bem claro, eu fico feliz quando ela traz essa realidade. Quer ver uma pessoa que talvez nem todos conheçam aqui, mas Lourdinha, né, talvez a Helena tenha ouvido falar, uma pessoa que não é brasileira, não é baiana, mas que contribuiu para o nosso debate, para a nossa identidade, para o avanço dos movimentos da Cidade Baixa, Carla Pisano. Onde está Carla, gente? Como é que Carla tem se relacionado com a gente? Eu sei que ela está em Salvador, sei que ela está militando ainda, mas perdemos os laços, perdemos a articulação, precisamos retomar essa rede, precisamos beber dessa fonte que deixou história, que deixou legado e que a gente precisa trazer para adequar a nossa realidade e agregar com o nosso conhecimento, agregar com um novo contexto. Ou seja, o passado ele serve como exemplo, serve como metodologia para a gente adequar e produzir no presente para que no futuro outras pessoas venham colher frutos e principalmente frutos de inclusão e de reparação. Porque discutir reparação racial, discutir inclusão de mulheres, que discutíamos em 2020, nós íamos, né, para as ruas, militava, tomava gás na cara, principalmente quando foi o governo, né, do nosso coronel aí, ACM, né, que quem militou naquele período sabe como foi Salvador, e hoje a nossa militância é outra. A nossa militância tem possibilidade das redes sociais, mas será que a gente está utilizando de uma forma que a gente possa mobilizar, que a gente possa conscientizar? Então, fica a reflexão. O passado tinha uma metodologia de militância, hoje temos outra. Mas será que é a mudança de tempo e estratégia que nos faz enfraquecer? Ou é simplesmente acreditar no que estamos fazendo e convencer outros a somar conosco? Sim. Grande questão. Eu vou... Jamila disse que tem uma pergunta. Ok. Vamos aqui... Deixa eu dar continuidade, gente, às pessoas. Então, Xandão, tem ainda uma parte da minha pergunta que eu acho que você vai responder aí ao longo das outras, que é essa questão dessa sua trajetória, né, de ir para o interior. Uma coisa muito importante, eu acho, né? Multiplicar essa formação para as políticas públicas. Mas eu vou seguir aqui com na ordem, tá?
Xandão, Soraya, Conceição e Celeste. Quero combinar com vocês também que a gente vai até 19h15, tá bom? No nosso debate hoje, porque a gente demorou um pouquinho de começar por conta da fala do microfone de Daniel, para a gente também não se estender muito e usar o nosso tempo para os outros afazeres. Então, Xandão, Soraya, Conceição, Celeste, depois vem uma pergunta aí de Jamila. Xandão, também, com a palavra. Licença. Oi. Tem uma coisa também que eu quero só deixar aí na mesa, que é a matriz africana, né, que também eu sou e represento, e também pessoas como Daniel e outros para ajudar as bases comunitárias de Cajazeiras e Salvador, viu? Não só interior. Muito obrigada. Ok. Vamos lá, Xandão. Rapaz, hoje está sendo uma noite maravilhosa, né, velho? A mão levantada, eu tô aqui, cara, meu Deus do céu, esse homem quando veio, Daniel do céu. Mas é isso, gente. Rapidinho. É porque eu estava ouvindo alguns comentários aqui sobre essa questão da juventude em si, né? Se articular e tal, aquela coisa toda. E eu, como jovem, eu sempre pensei nisso também, né? E sempre falo isso nos meus discursos, né? Que a gente tem uma base aqui que é forte, né? Que é incisiva, que é incidente, né? Que vai para cima, que briga, que mostra também o caminho, né? E aí é para derrubar um pouco aquela coisa de que a juventude precisa ir, precisa atuar nesses lugares. Mas aí é o momento que a gente precisa das pessoas que já estão lá, já passaram por lá, para dizer assim, olha, o caminho pode ser por aqui, ó. Aqui é um caminho bom, aqui tem esses contatos que vocês podem chegar. Esses são os eventos que vocês podem participar para poder já estar começando a se enganjar dentro disso, porque a gente sabe que essa política que tem hoje, assim como o próprio Daniel colocou, a gente sabe que, né, é um muro gigantesco que a gente precisa derrubar esse muro, bloquear esse muro, né? Nem que seja com a segunda-feira, como a gente conhece na Constituição Civil, né? Aquela marreta maior que tem, que derruba os muros e tal. Mas a ideia da gente é justamente essa, né? É fazer isso acontecer. Aqui hoje mesmo a gente tem alguns adolescentes, né? Presentes aqui, no caso, né? Os jovens também, que é o próprio Emanuel e a Amanda também, que está aí assistindo a gente, né? Então é uma coisa que a gente precisa, de certa forma, viabilizar isso e trazer essa galera e dizer assim, agora a gente está junto, né? A gente está junto realmente, porque essa questão política hoje aí. E aí é uma pergunta ou uma proposta aí que eu queria fazer até para Daniel. Como é que a gente faz, né? Eu sei que está um pouco em cima já, mas como é que a gente faz para que esses jovens, porque, claro, pai, já é o que hoje é 3, né? É até amanhã a questão do título de eleitor. E a gente teve esse tempo, né? Desde a última eleição que passou, a gente teve esse tempo aí para poder fazer essa articulação, para poder, sabe, pensar já nisso, né? E talvez esse seja um dos grandes desafios da gente, né? Pensar também um pouco mais à frente, até porque a gente tem essa questão de que hoje vai ter a questão, esse ano é ano de eleição, então a gente vai precisar ter essa galera voltando, até porque o dito cujo aí se elegeu porque teve muita abstenção de voto, muita gente que não conseguiu, né, colocar seus votos, ou outros se absteram, outros não foram, certo? Então, na verdade, não foi tanto mérito assim, mas que a gente precisa mostrar que essa força a gente ainda tem, ainda existe. E essa questão do elo é preciso a gente pensar, né, de que forma que a gente vai conectar esses elos novamente, trazer essa galera novamente, sabe? E agora que a pandemia, graças a Deus, está baixando um pouco nessa questão, como é que a gente pode marcar um evento, um encontro, para poder começar a fazer esses laços voltarem de novo, sabe? Porque é super importante, né? Principalmente quem já está mobilizar muito, verdade, Xandão. Nessa questão. Então é isso. Eu acho que o meu comentário é mais isso mesmo, e é essa provocação, né? Como é que a gente poderia fazer para que isso acontecesse? Porque provocar o debate político entre os jovens, né? Engajar eles, e eu acho que isso tem toda a razão. Eu acho que essa coisa presencial ela é rapidinho, muito importante.
É só a gente pensar também que quando a gente for fazer esse debate político, também não mostrar aquela coisa pesada de que tem que ser, sabe? Mas é que a política está presente no meu dia a dia. Eu sou político, entende? Eu acho que o debate tem que permear por aí, que minha família é política, minha mãe, por mais que ela seja aquela pessoa que eu não tenho muito contato, mas é política. Meu pai, que me abandonou, ele também tem a parte dele que é política. Então, como é que isso vai soar muito para mim? Como é que eu vou fazer com que isso se reverbere para que amanhã ou depois eu esteja galgando lá um espaço também representando a minha comunidade no âmbito maior, né? Então, a ideia é essa, né? Não vou me alongar muito porque o horário já está começando a tentar estourar, mas vamos que vamos. Estou Tentar amando o chorar. debate. Só queria fazer aqui adendo ao meu amigão, irmão, certo? Assim, eu não poderia deixar de falar João Paulo, certo, Diogo, porque é um cara que sensacional, desde quando eu conheci, está aqui hoje presente, e isso para mim está me emocionando demais, porque é um cara que nessa luta, sabe? E desde que eu conheci é sensacional. Um abraço, meu irmão, tamo junto, hein? Que bom. Eu vou passar para a Soraya e vou fazer 2 blocos, tá, Daniel? Mano, Xandão e Soraya, você responde, depois a gente vai para Conceição, Celeste e alguém que Jamira levantou aí. Muito boa a sua contribuição, Xandão. Vamos lá. Soraya Brito. Oi, gente, boa noite. Eu queria dar um salve especial a Daniel, assim, porque a gente tem uma trajetória muito parecida, né? Primeiro, a própria trajetória acadêmica, né? Que eu fiz Ciências Sociais com concentração em Ciência Política. Eu tentei UFBA naquela época também. Não que seja fácil hoje, né? Que a disputa de cotas é bem acirrada, né? Por cotas e o próprio vestibular hoje. Mas naquela época era pior ainda, né? Bem restrito. Eu fiz 5 vestibulares até passar para Ciências Sociais. Tinha essa convicção, né? Porque queria mudar o mundo, queria, enfim. E essa trajetória em grupos, né, formativos, ou de liderança, ou de participação política, o quanto marca a nossa trajetória, e dos grupos que eu participei, eu fui também de um projeto da Fundação Odebrecht, depois fui para o CRIA, né, o Centro de Referência Integral de Adolescentes, com Maria Eugênia Millet, uma galera que atuou, né, fortemente, Léo Rabelo, na elaboração mesmo do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá atrás, né? E o quão importante foi participar desses grupos, né? E como isso formou a minha atuação, tanto profissional como com ativismo. Então, demarcou, né, fortaleceu, tinha um germe ali, um desejo, e que a participação, né, nesses grupos, né, nessas oportunidades de estar ali coletivamente discutindo, né, refletindo, se fortalecendo, que tinha outras pessoas querendo a mesma coisa que você, isso demarcou demais, né, o meu estar no mundo hoje, e eu vejo entre o grupo, a gente perde o contato, e é importantíssimo isso que você falou, Daniel, por onde anda? Estão fazendo o quê? Né? Qual é o resultado mesmo, né, desse processo, né, formativo de estar ali conjunto. E assim, os que a gente ainda mantém, por mais que as áreas sejam diversas, sempre tem uma pegada diferente na atuação profissional de cada sujeito e sujeita que participou, né, desse processo. E muitos estão hoje nessa militância também, tem uma galera da Cipó, tem a galera trabalhando com a educação, como eu, enfim. Então, assim, a nossa trajetória se cruza muito, e na academia não foi diferente, que eu estudei no mestrado também a participação política da juventude, e retornei para essas ONGs, aí eu fui estudar o MOC, o CRIA, para entender como é que estava, né? Como é que era essa perspectiva de participação política. E aí eu também vou fazer uma provocação, que eu não vou me delongar muito também aqui.
E quando eu estudei, tem aí duas dimensões, né? A dimensão como sociedade civil, e você atua como sociedade civil nessa parceria política que a gente também precisa entender a nossa atuação política para além do momento da eleição, né? Então, hoje a gente vai votar, vai escolher, e cada vez mais a juventude precisa entender não só a dimensão que Xandão traz, né? Nós somos seres políticos, nós existimos coletivamente, somos políticos, fazemos política cotidianamente, mas a política institucional impacta drasticamente na sua vida, a sua escolha, né? A gente passou por muitos anos, acho que até diminuiu um pouco, né? A escolha, voto proteste, vou votar o e isso é de uma gravidade muito grande, porque as tomadas de decisão vai impactar ali na nossa, o resto da nossa, tem coisas que vai ficar por muito tempo essa decisão, né? Se é uma política de Estado. Então, é uma provocação. Como é que você, Daniel, vê a dimensão da participação como sociedade civil e a participação como sociedade política? Estar no partido, que eu acho sempre importante, fundamental, ocuparmos todos os espaços, inclusive do partidário, mas como é que você faz a leitura da chegada desse jovem no partido? O que é que eu quero provocar você? Se perde, né? Como é que fica? Porque tem uma estrutura ali dada, né? Que eu estudei os jovens do MOC. No interior, isso me parece muito forte, porque no interior, assim, ou você ocupa mesmo aquela cadeira, porque o interior ainda resolve as coisas, né? Na bala, na ameaça. Então, ocupar essas cadeiras são muito importantes, é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma discussão também entre a própria juventude dessa cooptação partidária e a perda desse vínculo com o ativismo, né, no chão, ali na frente, com a sociedade civil mesmo. Né? Então, como a gente equilibrar essa correlação de forças, né? Estar nesse lugar da participação civil e na sociedade política, e como dar continuidade da nossa participação na fiscalização, na pressão, no acompanhamento da decisão que a gente tomou nas urnas. Muito bom. Vamos lá, Daniel, com você. Haja provocações, viu? Menino. Xandão, né? Envolver a juventude no processo de participação política, e aí Soraya já traz aí já em boas respostas também na fala dela, né? Participação política não é só de 4 anos quando a gente vai na urna em determinado período para votar em determinado agrupamento partidário. Participação política ela se dá em todo o processo de construção, de debate, de diálogo e crítica, principalmente quando a gente quer intervir em determinadas pautas. Ou seja, isso que a gente está fazendo aqui é uma intervenção política. Agora, o que a gente precisa debater são as intervenções políticas da sociedade civil refletindo nas pautas de governo, nas pautas partidárias. Né? Em relação aos prazos de retirada do título de mudança, né, de localização eleitoral, o prazo é 4 de maio. Então, temos mais 30 dias aí para mobilizar os nossos jovens que não tiraram, né, o título de eleitor, ou que estão ainda desmotivados, né, quem tem aí 16 anos, 16, 18, que não é obrigatório ainda, a gente motivar no sentido de que o voto não é simplesmente depositar confiança em candidato A, candidato B, candidato A ou candidato C, mas sim dialogar com os nossos representantes de base sobre os nossos interesses comuns que afetará diretamente os nossos interesses individuais. Porque se a gente não trabalha no coletivo, a gente também não constrói a nossa identidade individual. Claro que no processo de sociedade,
Primeiramente, somos indivíduos, somos inseridos no meio social e, a partir daí, construímos o coletivo. Mas hoje, no contexto em que vivemos, precisamos debater a questão da individualidade e coletivo no mesmo patamar. Porque hoje, se a gente não trabalha a coletividade, a gente também não alcança a individualidade. E aí, Soraya traz um exemplo aí, né, da nossa dificuldade de inserir-se na universidade, na faculdade. Foi uma luta que não foi só de Daniel, de Soraya, foi de vários, milhares de estudantes, e estudantes que vieram antes da nossa geração. Teve estudantes que militaram para garantir o sistema de cotas que foi interpretado de forma errônea. E aí eu sugiro, a gente até propor um debate sobre o que realmente é o sistema de cotas. Não é simplesmente a inserção na universidade, mas é uma reparação do processo educacional para a população negra e que também tem seus recortes específicos, principalmente de gênero, e que não está sendo levado em consideração esse debate quando se discute cotas, e que hoje não se discute. Hoje se discute Enem. Lembramos que o Enem ele é um sistema de avaliação do ensino médio e virou agora uma inserção, é uma porta de entrada para o curso acadêmico, né? E que se perdeu o processo de avaliação do ensino médio, ou seja, as pessoas fazem ensino médio não mais para um aprendizado, uma qualificação profissional, mas sim como se fosse um trampolim para a entrada na universidade. A gente precisa rediscutir, revisitar esse processo de avaliação educacional. E quando Soraya traz, né, o debate, a reflexão e a provocação, né, da dimensão da participação da sociedade civil versus a dimensão partidária. Todos nós, né, somos indivíduos, somos cidadãos e cidadãs dotados de direitos e deveres. Somos sociedade civil quando não só associamos a uma entidade, a um movimento, mas como pautamos também uma bandeira. Mesmo que a gente não participe de uma reunião de um movimento, mesmo que a gente não esteja lá presente nas ruas, nas associações, mas quando nós contribuímos no reconhecimento de um movimento, no reconhecimento de uma bandeira, estamos fazendo parte da sociedade civil. E na dimensão partidária, aí a gente precisa refletir que somos livres de escolhas para associarmos a um partido. Agora, partido hoje se banalizou. Nós tínhamos na década, né, de 60 ou 70, polarização. 2 partidos, o Arena e o MDB. Posteriormente, veio surgindo outros partidos, principalmente depois da década de 80. Né? A partir da Constituinte de 88, se possibilitou aí se criar vários partidos com várias identidades e representações, principalmente partidos que viessem contrapor o que já se tinha de partidos. Isso é ótimo. Mas, por outro lado, se a gente for analisar, não vou entrar no mérito do partido, mas vou entrar no mérito hoje das alianças. Vincular-se a partido hoje, muitas vezes não quer dizer nada. Se a gente for avaliar hoje, o que nós tínhamos de militância por partido A, B ou C, e aí eu vou trazer os partidos de esquerda, né? Até a década de 90, nós tínhamos uma questão de ideologia, nós tínhamos uma questão de defender a unha e dente, né? Nossas diretrizes de PT, de PCdoB. Hoje, com as alianças, não quer dizer que os partidos perderam as suas diretrizes, suas bases, mas que, diante da necessidade de se fazer alianças, essas diretrizes, esses princípios, ou foram deixados de lado, ou foram tirados da linha de prioridade. E, com isso, enfraqueceu os partidos. E hoje, a gente luta, né, para ocupar espaço em busca de alianças e de articulações políticas, deixando muitas vezes para trás o que nós defendemos de bandeira política, no que nós defendemos, né, de inclusão social, de inclusão de gênero, simplesmente para ocupação de espaço. A gente precisa revisitar, sim, né, a discussão hoje de participação partidária, de participação política, de incidência e de representatividade.
mas discutindo na base, será que é a legislação ou será que os nossos representantes é que estão tomando as decisões sem discutir com as bases? Porque, para mim, é claro, a participação da sociedade civil ela é subsídio para os partidos e que são convergentes, não são divergentes. Até mesmo porque quem hoje milita num movimento, numa associação, defende a bandeira. Estar filiado ou não estar filiado não quer dizer que eu tenho aproximação com o agrupamento partidário. Desde quando eu decido apoiar um candidato, eu estou dizendo que apoio aquele candidato pela sua história e também do partido, querendo ou não. Então, esse processo, né, de discussão, de participação da sociedade civil e partidária, se faz necessário reflexão. Soraya traz provocações que nem eu que vou responder, né, até mesmo porque uma resposta e uma provocação coletiva, mas cada um tem uma posição e que a gente deve respeitar, mas que a gente precisa dialogar e pensar e ter essa resposta em conjunta. E uma das minhas motivações de sair da capital foi justamente, né, buscar a uma qualidade de vida, a uma construção de uma coletividade política e, principalmente, né, não desistir de lutar por um Salvador melhor, por uma mudança, né, na gestão do poder executivo, mas por uma sobrevivência e qualidade de vida. Eu saio de Salvador e venho para o interior e, principalmente, provocar, né, porque Salvador é uma cidade com mais 416 cidades no estado da Bahia, ou seja, Salvador ela pode ser metrópole, mas Salvador não é Bahia. E a gente começa a mudar fazendo pela base, pelos pequenos. E quando a gente cansa, a gente não deve desistir, deve buscar outras estratégias. E foi assim que eu fiz. Saí de Salvador em 2013, mas meu título até hoje continua em Salvador, porque meu sonho é ver um grupo político diferente do que nós tivemos, do que nós temos em Salvador. Não alcancei no executivo, mas já iniciei no processo de ver pessoas que me representam no poder legislativo. Claro que diante da estrutura que nós temos hoje, e que aí eu provoco a vocês, será que hoje a política da saúde, quando estabelece de que o município vai receber recursos de acordo ao cartão do SUS e também de acordo à vinculação do seu título eleitoral. Será que é uma questão de fortalecimento da política da saúde, da política pública, ou é uma forma também de limitar e de paudar não, de limitar e restringir os nossos passeios na base entre um local e outro? Porque eu posso escolher morar em um lugar, mas eu tenho identidade política em outro. Mas, diante das formações e da reestruturação das políticas públicas, estão colocando a gente em caixinha e a gente não está percebendo. E a gente precisa reavaliar e criticar, né, de como está esse processo de reestruturação das políticas e como está se dando esse processo democrático de direito de ir e vir e direito de escolha. Eu posso morar em um lugar e votar no outro, mas também a política ela é universal. Eu posso morar em Salvador e acessar a política de município A, B e C. Mas, de acordo com o que a gente está vivendo hoje, estão colocando a gente configurado a dormir, votar, beber e morrer em um único município. Será que é isso que a gente quer? Será que foi isso que a gente lutou? Muito interessante, meu caro. Você... Diga, Soraya. Lu, eu queria só dar um salve especial aí a Maria Helena, das Cajazeiras, Jamira e Leninha, participou lá no nosso Dia da Mulher. Obrigada, meninas. Obrigada. Vamos lá. Vamos ouvir Conceição e Celeste. Educação está minada, meninas. Oi, dona Júlia. Olá, vamos lá. Conceição, com você a fala, minha querida. Boa noite a todos e toda, nosso palestrante. Daniel, né? O nome dele é?
Correto. Samuel, Daniel? Daniel Miranda. Eu tô na rua e aí eu peguei, assim, depois de 30 minutos de bate-papo, e aí eu tô gostando muito. Eu disse, eu não vou participar, não. Mas quando falou de política, boa noite a todas as mais velhas, de AZ, Dona Lurdinha, Jamira, todo mundo que tá aí, viu, mulherada? Se sinta abraçada. E aqui eu tô aqui no ponto trabalhando. E outra coisa que eu quero dizer a vocês, não sou nenhuma doutorada, mas eu tenho a vivência e a experiência, como a gente aprende com Dona Jamira. E aí a gente percebe que eu fico assim, pasma. Eu que sou leiga, fico pasma. Boa noite, Xandão, todos e todas. Eu fico besta que nosso povo aceita qualquer situação do país. Desemprego, violência, esse assassinato todo, essa mortandade toda do nosso jovem, esse retrocesso. A gente percebe toda a carestia, a gente percebe que o povo brasileiro se acomoda e aceita. E eu tenho esse negócio comigo, estou sempre incomodada. Eu me sinto muito feliz de estar no Espaço Cultural Alagada, porque é um espaço que dá confiança a gente, dá abraço, compreensão, acolhimento, e aí eu fico bem à vontade de dizer que nós não temos, nós que movemos esse país, nós que somos os políticos desse país, porque se nós não elegemos presidente, nem governador, nem prefeito, não importa quem é o prefeito, nem importa quem é o partido, nós temos que se meter e opinar e exigir, porque se a gente não cobra, que as coisas estão bem. Você vê, não tem transporte normal na nossa cidade, é um caos. Final de semana, nego tira as linhas de ônibus, acesso ao lazer, como se o brasileiro só pudesse trabalhar e não tivesse direito ao lazer com a família. Lazer é cultura, lazer é entretenimento, lazer é riqueza, tudo isso é o lazer. E quando chega um domingo, aí tira os ônibus, Cajazeira, tira os ônibus, a maioria dos ônibus é tirado daqui da nossa cidade baixa. A gente não pode dizer que está tudo bem, tem que todo mundo se manifestar, de jovem a adulto, os alunos, jovens, tem que ter consciência que tudo depende da política, que o pessoal diz, odeio a política. Tudo no nosso país, ambiental, o que for, climático, a gente tem que depende da política. No dia que a gente se conscientizar que a gente depende da política, nós, quando chegar no dia da eleição, todo mundo que tem sua idade, homens e mulheres, nós que somos a maioria, a gente vai para a eleição, porque vai urna, porque a gente que resolve essa situação. Porque é nossos filhos que são assassinados, é nosso povo que não tem alimentação, é insegurança alimentar. Onde foi que a gente já viu isso? Então é isso, nossa pró, Luísa, e todo o nosso auditório, nosso povão que está aqui ouvindo, vamos acordar para a vida e se repudiar e não aceitar nenhum tipo de violência e nenhuma retirada de direito. Gratidão. É isso, Conceição. Fica aí sua fala, que com certeza a fala reverbera a todos nós, né? Nosso pensamento. E não precisa ser doutor nem doutora, não, para ser sábio e ter senso crítico. Basta estar prestando atenção à vida e comprometido consigo e com o coletivo. É isso que importa, né? Nossa Celeste. Boa noite, gente. Boa! Eu quero saudar todos e todas em nome de Luísa Ribeiro, com esse sorriso maravilhoso e essa calma que só ela tem. E dizer assim, da minha felicidade em ver Jamira, em ver Daniel. E Daniel realmente é esse modelo de pessoa que nos anima, que nos instiga a caminhar lutando pela causa. Eu sou viciada em presidência de Conselho de Direito e já estou pela terceira vez presidente ao longo de 29 anos. Se facilitar, eu volto de novo presidente. Sou supervisora de uma instituição chamada Lar Fabiano de Cristo e sou viciada em trabalho coletivo, trabalho social. Nós estamos aqui em Itabuna saindo de uma enchente jamais vista dos últimos 54 anos, e temos uma comunidade denominada Gogó da Ema, onde todas as pessoas tiveram perda total da sua habitação, dos seus pertences, sobreviveram bravamente. Nesta comunidade, nós temos mais de 120 adolescentes, e hoje eu fiz um espaço de escuta com esses jovens,
porque na sexta-feira um deles disse que não precisava ter título e que jamais voltaria. Porque as pessoas que ocupam os espaços não estão preocupados nem com crianças, nem com jovens, nem com nada. Eles estão há 43 anos morando numa vala que mais parece um esgoto a céu aberto, onde durante as cheias as pessoas são convidadas a se retirar antes de morrer. Então, é uma coisa muito dura. E hoje nós tivemos a oportunidade de conversar com esses jovens e eles se disseram líderes em suas comunidades e dentro da própria escola onde eles estão estudando, e que nós descobrimos entre 15 jovens que estavam presentes, 6 lideranças fantásticas. E ouvindo a fala das pessoas que me antecederam, elas já me responderam, né? E eu quero apenas dar a contribuição que a gente precisa criar esses espaços de escutas com jovens, que eles trazem muitas novidades, e a questão da estratégia e a ocupação dos espaços é uma coisa fundamental. Nós acabamos aprendendo aqui com eles e disseram assim, a gente precisa votar, a gente precisava votar se a gente conhecesse o candidato com algum tempo de antecedência para saber quem ele era, porque a população elegeu um fulano de tal da retroescavadeira que outro dia pegou um carro e saiu atropelando todo mundo. Esse é o vereador que está na Câmara de Itabuna. Então, eles são críticos e estão, assim, inconformados com a situação política da cidade. Mas eles saíram daqui exigindo de nós uma audiência pública que eles querem falar pessoalmente com os vereadores. Eu achei o maior barato e já vamos marcar a tal audiência. Mas, e quando nós falamos, esse espaço político, ele é individual e coletivo, eles se propuseram, né, a tirar o título. Eles vão agora tirar o título e eles querem votar, porque hoje eles saíram daqui com a certeza de que é possível mudar o rumo das coisas a partir de cada um de nós. Eu quero aproveitar esse espaço, esse momento a vocês, e dizer que nós temos 150 jovens e é possível que entre esses tenhamos muitos multiplicadores. Agradeço a fala de todo mundo e dizer a Daniel que ele é um baluarte e que ele realmente é um modelo que a gente precisa preservar em nosso meio. Um beijo, gente. Obrigada por essa maravilhosa dissertação aí de todos vocês. Parabéns. Ô, Celeste, a gente é de cidade irmã, né? Você sabe que eu sou nascida em Ilhéus, estava lá com minha mãe, passei 20 dias com ela lá, e eu fico felicíssima em saber, né, que uma pessoa como você, viciada em presidência, viciada no coletivo, adorei isso, está aí fazendo esse trabalho que é fundamental, né? Quando o Xandão fez a pergunta, eu fiquei pensando, bom, o que fazer? Com certeza, intensivamente fazer reuniões com os jovens, motivá-los para conversar sobre essa questão, né, do que é a política, do que é um ser político, da importância do voto. É assim, eu acho que é no corpo a corpo. E como hoje a gente tem, inclusive, né, essa possibilidade de estarmos aqui, é muito possível você fazer uma reunião presencial dos jovens e convidar um cara como o Daniel para falar, ele estando onde ele estiver, né? E projetar essa conversa. Eu acho que também, se nós soubermos usar essas nossas ferramentas... Nós já estamos aí com o filho de Jamira, né? Com o Tiago, com a inscrição dos nossos jovens, né, do coletivo do CPA, que é o Comitê de Participação de Adolescentes nos conselhos,
Nós já temos algumas pessoas que participam das reuniões dos conselhos de direitos e isso é muito bom. Então, vamos nessa. Vamos nessa. Bom, antes de passar a palavra para Daniel, porque aí já é a palavra final dele, né? Respondendo a Celeste e também dando um plá para a Conceição. Ô, Jame, você disse que tinha uma outra pessoa querendo falar, eu não identifiquei. Ou era você Não. mesma quem queria fazer uma pergunta? A pergunta está aí no chat, mas eu posso fazer para ele. Até Carlos chamou um pouco a atenção. É simples, Daniel. Com esse acúmulo, né, de experiência que você está tendo, você, por exemplo, não é dica. Como é que nós podemos, eu não vou dizer você, nós podemos contribuir para que essa juventude que está começando a desenvolver, a fazer as escolhas, como é que a gente pode estar nesse contexto que está aí, nessa cidade, nesse país, né? Ajudar para que as portas comecem a se abrir no sentido de a política ser uma política mais de corpo do que de celular, entendeu? Porque às vezes Corpo presente, né, Jane? Corpo presente do que esse celular, porque assim, o corpo presente ele lhe diz, né? Onde você está, onde é que você pode estar situado ou não. E aí tem que haver uma motivação, uns projetos que respondam pela a construção dessa política nova, né? Ter tudo e não tem nada. A gente tem tudo nas mãos, não temos nada, porque a juventude, ela agora, ela espera tudo, ela virou o mercado, a entidade virou mercado de emprego, entendeu? Verdade. E aí, o que podemos fazer, não para mudar, que tem que ter, sim, todo mundo tem que ter a sua sobrevivência, mas, assim, militar tem que ser uma coisa, como você diz, escolhas, entendeu? É necessidade, a partir da sua necessidade. Eu não posso fazer uma luta no qual eu não esteja preparado para eu me incluir nessa luta, entendeu? Uhum. Aí você pode conversar, responder Xandão e está me respondendo um pouco, viu? Com certeza. E a gente está, viu, Daniel? Já passando a palavra para você, temos aqui nossa Tatiana. Nesse mês, nessa segunda etapa, a gente pode dizer, não, nossa terceira etapa, né, do Inspira, que é uma pessoa que pensa em entrar para a política, em se candidatar. Ela, hoje, Tati, deve estar sendo bom para você aí. Essa conversa, eu pensei o tempo inteiro em você. Com certeza. Já conheço o Daniel aí de longas datas também. Tive o prazer, né, de ir para alguns eventos com ele. Via Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, né, do SECA. Uhum. Pois é. Então, vamos lá, Daniel. Você vai fazendo aí sua síntese para a gente se despedir. Já passamos do prazo inicial, mas não tem problema. A gente só vai mais 5 minutinhos, que é tempo bem bom. E, desde já, agradecendo a todos vocês, né, por estarem aqui. Fala, Dan. Já estou em Dan, porque eu fiquei sua fã hoje. Já entrei na intimidade. Vamos lá, gente. Pensar em política hoje, pensar em participação política, é intervir e fortalecer as bases de luta da militância, reconhecendo o que encontramos de legado e adequando e fazendo a nossa história também. É pensar que precisamos, né, de pessoas como Tatiane, como João Paulo, como Xandão e outros jovens e outras jovens, né, vislumbrando a ocupação desses espaços, tanto do poder executivo, do poder legislativo, e o processo de maturação e de reconhecimento dessa capacidade, ela vem desde o processo de início, quando nos reconhecemos como cidadão e cidadã, quando começamos a interagir, engatear no dia a dia, quando decidimos negociar que eu quero um pirulito, eu quero um doce, né, desde criança. A gente já precisa fazer esse exercício. E na sociedade é colocado para nós o que é certo e o que é errado. E Paulo Freire nos traz, na pedagogia da autonomia,
A gente precisa galgar e aprender, de acordo vamos caminhando. Não existe certo e errado na política. Existem caminhos a serem tomados e consequências, sejam elas positivas ou negativas. São escolhas. A exemplo, nós estamos aqui neste momento. Foram escolhas que nós fizemos de estar aqui fazendo essa troca de informações, trocando experiências, conhecendo um ou outro, revivendo momentos e histórias. Então, pensar em política é pensar no processo de construção coletiva para atender aí os interesses individuais, é pensarmos também em seguir regras essas que nos impõem ter um título de eleitor regularizado com prazo até o dia 4 de maio, que nos traz um anseio de fazer um diálogo aí com as nossas bases, e aí Celeste traz os jovens que estão lá em Itabuna, que a gente também não pode perder essa oportunidade de dialogar e trazer a percepção de política não no macro, mas no lugar onde estamos. O que comemos, o que bebemos, o que temos de educação, tudo isso é resultado de política. Então, precisamos trazer para que o jovem, o adolescente e a criança entenda de que o que ele possui, o que ele faz, são de resultados e comportamentos políticos. E que, para mudar a realidade, precisamos tê-lo e tê-la nesse processo de mudança. E aí, quando Helena, né, traz aí a experiência do MOC, e aí eu lembro dos jovens lá de Candeal, de Valente, de São Domingo, né, que traz esse debate da base da formação política para adolescente, antes de ter o título, porque voto não tem preço, voto tem consequência. E aí nós tínhamos um espaço, e quando Soraya, desculpa, troquei a Soraya com a Helena, né, foi Soraya que trouxe a questão do MOC, ela traz o CRIA. E aí eu lembro do CRIA, do MIAC, né? Movimento de intercâmbio artístico, que era um espaço também de militância da arte e educação para a mudança de realidade. Ou seja, Maria Eugênia, né, e a sua equipe, até onde pôde, conseguiu realizar o MIAC, que foi reduzindo, e hoje só temos boas lembranças. Mas eu tenho certeza, se o MIAC voltasse hoje a trazer um debate, um diálogo, principalmente trazendo hip-hop, a arte do teatro, da dança como instrumento de politização, nossos jovens teriam mais fé, teriam mais confiança na sua participação, na importância de se reconhecer como cidadão e cidadã. Por quê? Nós vivemos em uma sociedade de diversidade. Nós vivemos em uma sociedade de múltiplas diversidades, e principalmente linguagem. Mas a política nos traz a linguagem do palco, nos traz a linguagem do mensalão, nos traz a linguagem, né, de que para eu estar defendendo a bandeira, eu vou receber uma emenda parlamentar para votar em proposta A ou B. O que nós precisamos é voltar a falar a linguagem do povo. É utilizar o hip-hop, é utilizar o samba, é utilizar o arrocha como linguagem de inserção, não simplesmente uma linguagem que venha ferir direito do negro, da negra, do homem ou da mulher, que vinha violentar. Então, a gente precisa discutir métodos, meios, principalmente meios de dialogar a linguagem do povo, a linguagem de quem está no Uruguai, na Cajazeira, na plataforma, no Paripe, na ilha ou nos 4 cantos do mundo, desse Brasil e dessa Bahia. Precisamos, sim, fazer diferença. E a ferramenta da internet, da tecnologia, ela pode ser um instrumento, mas desde quando esse instrumento seja utilizado dentro da realidade, dentro da linguagem do povo? Porque falar de instrumentos como o Zoom, exemplo, recebi 5 mensagens aqui do pessoal que não conseguiu entrar, ou seja, pessoas não estão aptas, ou melhor, não estão preparadas para utilizar determinadas ferramentas. Imagine nosso jovem da periferia que normalmente tem um celular com Wi-Fi, ou com bônus, ou com, né, dados móveis que acabam sendo limitados, e a qualidade
dos nossos sinais de internet ou dos nossos provedores, ou seja, temos tecnologia? Temos, mas limitado. Discutimos na década de 90 e aí surgiu a Cipó Comunidade, Cipó Comunicação Interativa, que discutia, né, o acesso à comunicação, acesso à tecnologia, mas o acesso à tecnologia é quando eu quero, eu vou lá e acesso. Hoje não temos inclusão social, não temos inclusão tecnológica, simplesmente temos tecnologia, mas para poucos e limitados. Só teremos direito para todos na prática, tecnologia para todos na prática, quando tiver o acesso no momento e no dia que queiramos, independente da localidade onde moremos, das condições que estamos. E outra, nós jovens, nós adolescentes, nós crianças, temos sede não só do direito à educação, não só da saúde, mas de ir à praia, de ter um celular, de ter uma casa e projetar o futuro, de ter o desejo de ser uma cientista política, de fazer um mestrado, de sair na rua e ser respeitado pelo turbante, pelo cabelo, pela forma de vestir ou pela música que se ouve, e que não seja visto como diferente, como estranho, seja visto como diferente no sentido de que reconhecer o seu direito, que as pessoas digam, lá vai mais uma e mais um, que galgou o seu espaço e que a gente deve seguir como espelho, como referência, como Luísa Maim, como vários outros que passaram no nosso dia a dia, como, né, nosso saudoso, né, Normando Batista, nossa saudosa Antônia Garcia, né, e tantos outros e outros militantes que nos deixaram seu legado e que a gente aprendeu, mas que a gente também precisa deixar o nosso legado. O que aprendemos com demais, o que deixamos nessa sociedade para contribuir e dizer, nunca é tarde para militarmos, nunca é tarde para lutarmos. Passado qualifica o presente que vai projetar o futuro. E a mudança está nas nossas mãos. Podemos fazer a diferença e estamos. Um abraço, uma boa noite. Me coloco à disposição para outros momentos como este. E digo, hoje só foi uma provocação. Precisamos mais vezes, né, debater, dialogar e trazer mais pessoas. E principalmente pessoas que sejam aqueles e aquelas que a gente precisa atingir. Porque os que estão aqui estão no processo de luta para reconquistar espaços, dizer que somos detentores de direitos, mas precisamos atingir aqueles que nos discriminam, que nos tiram os espaços. Então, precisamos trazer essas pessoas também para um bom diálogo e dizer, cara a cara, queremos você do nosso lado. O que somos contra não é contra você, mas o seu comportamento, os seus atos que acabam nos discriminando e nos colocando sempre naquele lugar de discriminado e de pisados e pisadas. Precisamos mudar e trazer aqueles que realmente precisam estar nesse espaço, que são aqueles que lutam contra os nossos direitos, contra os nossos espaços. Resistência, sim, identidade, sim, e força para todos aqueles e aquelas que sempre foram reprimidas, que tem gênero, que tem cor, e principalmente, e aí eu trago, né, também o público da diversidade, da questão de gênero, LGBTQI, que infelizmente é outro público que nós falamos, mas na prática ainda não permitimos a ocupação dos espaços. É isso. Meu caro Daniel, muito obrigada. Eu acho que hoje realmente foi uma noite muito especial. Que bom que Xandão, né? Essa coisa de mudar para o Zoom foi um pouco complexo, mas a gente queria ter uma plataforma que pudesse dar oportunidade para a gente gravar, sabe, Daniel? E a gente estava no Google Meets, que era mais fácil até as pessoas usarem, enfim. O Zoom ele é um pouquinho mais complicado, mas é isso. Você tem toda a razão nessa coisa do acesso e é o que a gente tem tentado aqui promover. E eu acho que a forma híbrida, digamos assim, né, para aqueles jovens, a gente até tentou isso no Espírito Faz no início, que era reunir os jovens lá no Centro Cultural, transmitir
né? Via TV, enfim, para a gente ir debatendo junto com eles. Aí a gente veio de novo com aquela impossibilidade, depois de outubro de 2020, 2021, e aí não deu, né? Mas a gente está correndo atrás. Você é uma inspiração, velho, e você é um feitor, né? Você é um fazedor, você é um realizador. Eu imagino a felicidade de Jamira, de Leninha, de todos que participaram da sua formação e, com certeza, você estará conosco e com essas outras pessoas, porque também o Inspira é um pouco um lugar, sabe, de articulação, de apresentação, né? Xandão já andou em outros lugares, outras pessoas que já passaram por aqui já entraram em eventos, né, da Luísa Maim, enfim, é isso. A gente agora, né? Você viu aí a Celeste, que também está aí perto, né? Saindo da Costa do Dendê, entrando na Costa do Cacau. Então, nós estamos unidos, né? Por uma mesma motivação, que é trabalhar pelo coletivo, mudar o coletivo. Minha gente, uma ótima semana. Daniel, meu querido, se pudesse, não parávamos, né, Jane? Mas a Boa gente... noite, meu lindo, viu? Boa noite, obrigada. Luísa. Boa noite a todos que participaram, né? Boa noite, beijo grande. Boa Foi noite. uma aula, viu, Daniel? Para muitos que estão aqui, foi uma aula, viu? Não se preocupe, Foi. não. A gente ainda precisa dessas pessoas para multiplicar. Conhecer você hoje foi muito especial, porque você traz coisas que a maioria, às vezes, esquecem, da história, da sua história, de onde eu vim, com quem eu vim, aonde eu estou, o que faço, entendeu? Então, isso foi importante as pessoas ouvirem, tá? E aí, vamos para frente, que vai mais gente aí. Tem aí, Paulo, João Paulo Luiza já está aí ouvindo, viu? Ele vai né? ser. A gente está aí com um grupo já, mas ele já está na lista, viu? Pois Viu, João? é. Tchau, meu filho. Tchau. Daniel, a gente vai se ver, viu? A gente vai se ver. E Viu? tem aí uma mensagem enorme para você, Daniel, de nossa Cris, grande colaboradora, Cris Alves. Estaremos juntos, João. Um beijo muito grande, gente. Ótima semana. Que Deus proteja todo mundo, todos os orixás estejam abrindo nossos caminhos. Um beijo muito grande, Axé. Daniel. Muito bom. Beijão. Tchau. Vou Aqui, ó. distribuir o próximo. O próximo contato. Daniel, ele deixou aqui, ó. Já tem. Nosso... Deixa aí o contato dele. Soraya, minha querida, até a próxima. A gente vai trazer outras figuras e você também. Fica aí ligada que você também não vai fugir da raia, não. Com certeza, estou dentro. Tchau, Daniel. Vamos seguir Daniel. Daniel Miranda da Bahia, adorei. Gente, obrigado Tchau, queridão. Muito obrigada. A nós também. Beijo. Tchau. Bom, está seguindo ele aí, Lu?